Saiu hoje pela manhã uma pesquisa da Genial Quest. É uma das pesquisas mais respeitadas do mercado. Ela tem acertado. Essa é o antigo Ibope, não? Trocou de nome, não? A Quest é... Eu nunca sei qual é qual. Né? A Quest agora, é uma nova que tem se notabilizado aí nas últimas eleições. E saiu hoje uma pesquisa sobre a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas nos últimos 6 meses. E o curioso é que as Forças Armadas sempre ostentaram um grau muito elevado de confiança da população. Igreja, tinha umas coisas assim. Pois é, mas caiu Bombeiros. de 43, a confiança nível das Forças Armadas caiu de 43% para 33%. Nossa, mas um tombo, né? E a elevação da desconfiança, né, de 18% para 23%. Então a gente está vendo aqui a boca do jacaré fechar em termos de confiança. Curiosamente, a queda da confiança se deu na maioria do eleitorado bolsonarista. O que leva a certas conjecturas, né? No caso, o que fez as Forças Armadas terem uma percepção maior de desconfiança da parte de um eleitorado que, historicamente, as vê com bons olhos. Talvez alguns possam se frustrar com o fato de as Forças Armadas não terem tido qualquer participação no processo eleitoral. Talvez seja essa uma das explicações. Mas, de qualquer forma, o fato é que as Forças Armadas, infelizmente, têm... mas a pesquisa não é só na bolha, né? Não, mas é que ela pesquisa também os segmentos eleitorais. As bolhas. Para saber qual que é o índice, né, de aprovação ou de reprovação, né, na confiança das instituições. Então, por exemplo, no eleitorado que é lulista, ela manteve mais ou menos uma linha de estabilidade, 43%. No eleitorado bolsonarista, caiu de 61% para 40%. Então, você vê ali já uma tendência entre o eleitorado. Eu acho que essa é uma das particularidades interessantes dessa pesquisa da Quest. Agora, é inegável também, e eu acho que também contribui para isso, o fato das Forças Armadas terem, infelizmente, protagonizado, através de muitos dos seus quadros, tanto se envolvido nessas questões. Quando a reserva, em várias situações que são vexatórias. A mencionar aqui a última, que é essa das joias, que tem... E a do hacker, né? Um militar da ativa, que é o Mauro Cid, né? O pai, que é um general. E o pai, que é um general da reserva. De 4 estrelas. Apenas para citar um caso. A gente poderia falar do caso do hacker, poderia falar do caso do Ministério da Defesa. O hacker despachava dentro do Ministério da Defesa. Caso do Ministério da Saúde, enfim, né? E isso acho negativo. Eu acho que o novo comandante das Forças Armadas tem um posicionamento muito adequado em relação ao papel das Forças Armadas. Isso nos leva à defesa da institucionalidade das Forças Armadas como um ente permanente de Estado que assegura a segurança, mas que não participa da vida política do país. Infelizmente, nos últimos anos, as Forças Armadas voltaram a desempenhar um papel político no dia a dia do país. E esse não é a missão principal. Não é a missão principal das Forças Armadas. Há um longo trabalho pela frente, né, da volta das Forças Armadas para a caserna. E eu acho que é a melhor solução para que se estanque essa crise de credibilidade que começa a se observar aqui agora. Aliás, deixa eu só pontuar, porque o Exército foi muito rápido em emitir as notas oficiais, quando dos episódios, tanto do Mauro Cid quanto do hacker aí, que é uma vergonha, né? Ele dizendo que não vai compactuar com esses militares, né? Que não vai passar pano. Só que tem que ir além disso, tem que abrir o IPM, né, gente? Tem que abrir o inquérito penal militar e verificar a atuação deles. Tem que ter o processo no âmbito civil e o processo no âmbito militar. O do militar já deve ter começado, comissão processante e tudo mais, para todo mundo envolvido, né? O mesmo vale lá para a PM do Distrito Federal, que teve toda a cúpula presa. Também tem que abrir o IPM interno. Mas não é Forças Armadas, né? Não, eu sei, é Força Auxiliar, mas eu tô... essa aí também, tem que abrir o IPM interno, não pode ficar só na nota. Né? O que me parece aí no resultado da pesquisa é que nós vimos uma provocação às Forças Armadas com aquelas manifestações na frente de quartéis, com faixas, intervenção, pedindo intervenção e tal. Intervenção, leia-se golpe de Estado, né? Porque não existe golpe isso de intervenção. Ruptura. Uma ruptura do Estado democrático de direito. Não houve isso. Por mais que as Forças Armadas tivessem sido provocadas, né, especialmente o Exército, não aconteceu nada disso. E por mais que tenha tido aí esse envolvimento e essa politização, especialmente no período eleitoral, também não houve
intervenção e não houve esse envolvimento direto e espontâneo das Forças Armadas. Foi muito provocado tudo o que aconteceu. Como não aconteceu nada disso, aquelas pessoas que estavam lá clamando por uma intervenção se sentiram frustradas e se julgam traídas. E ao responder a uma pesquisa desse tipo, colocam as Forças Armadas para baixo. Então, não dá para você levar em consideração, e aqui eu falo com muita tranquilidade, porque tenho formação na área de teoria e método de pesquisa, não dá para você levar em consideração quando vem algo muito contaminado dessa forma, porque não é racional. Não é racional. Existe um emocional muito forte. Eu quero que aconteça determinada coisa. Isso não acontece, eu me viro contra aquele que não foi o ator que eu esperava que fosse. É um ponto fora da curva. Isso merece uma análise um pouco mais, com um olhar um pouco mais atento, para a gente entender tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Está cheio de gente aí pedindo, criticando as Forças Armadas por não terem tomado providências em relação a isso. Ora, isso é uma defesa de golpe de Estado. Defender golpe de Estado. Eu não entendo por que alguém quer um golpe de Estado. O caminho democrático, o caminho eleitoral, vamos vencer nas urnas. Então, se eu não concordo com um determinado segmento político, vou trazer uma oposição aqui que seja uma liderança forte e que tenha vigor eleitoral para conquistar no voto o poder. Né? Mas o que aconteceu, me parece que foi isso. E essa queda se dá muito, muito nesses grupos. Porque a população, em geral, o trabalhador que está na fábrica, na loja, no comércio, trabalhando, esse aí, ele até pode ter a opinião dele, mas não estava na frente de quartéis pedindo intervenção. Então, a opinião que ele tem das Forças Armadas deve ser a mesma que ele já tinha antes. Né? E, claro, Forças Armadas, embora se tenha exemplos muito interessantes, como os Estados Unidos, que tem o maior contingente do mundo, ex-militares vão para o Senado, viram presidente da República, secretários de Estado, ocupam cargos políticos, mas depois que tiram a farda. Exatamente. Depois que se aposentam. Até porque lá é diferente, o Exército, as Forças Armadas são profissionais. Muitos deles combatentes, veteranos de algum conflito, que depois levam essa experiência terrível de um conflito, mas é uma experiência que ajuda na capacidade de gestão, levam isso, e o conhecimento também estratégico, militar, levam para a área pública e se transformam em grandes homens públicos, inclusive. Não é o caso da América Latina, que vez por outra, não é só o Brasil, né? Toda hora tem algum país da América Latina com algum movimento dessa natureza. Não houve isso. E esse pessoal está muito frustrado porque isso não aconteceu. As Forças Armadas brasileiras estão de parabéns por não terem se deixado levar. E aqui eu estou falando da maioria das Forças Armadas. Pegar o Coronel Cid, ou o pai dele, ou quem quer que seja, que são as exceções. Infelizmente, esse tipo de coisa é a exceção, não é uma regra no mundo militar. As Forças Armadas brasileiras estão de parabéns por não terem se deixado levar por, sei lá, arroubos dessa natureza aí que pode botar o país num buraco sem fim.